Hoje, o nosso livro será O Senhor das Moscas, de William Golding, premiado com o Nobel da Literatura em 1983. Capítulo 1. O Som da Concha. O menino de cabelo claro desceu os últimos metros pelas pedras e começou a caminhar na direção da laguna. Embora tivesse tirado o paletó do uniforme, que agora segurava numa das mãos e deixava arrastar pela terra, sua camisa cinza estava grudada no corpo e seu cabelo colado na testa. À sua volta, a grande ferida aberta na mata era um banho de calor. Seguia avançando com dificuldade em meio às plantas rasteiras e aos troncos caídos quando um passarinho, uma visão de vermelho e amarelo, lançou-se pelo céu com o canto que parecia um grito de bruxa, e foi ecoado por outro. Ei, disse o segundo grito, espera um pouco. Os arbustos ao lado da ferida aberta se agitaram, e uma multidão de gotas de chuva desprendeu-se de suas folhas. Espera um minuto, disse a voz. Fiquei preso. O menino de cabelo claro parou e puxou as meias para cima como um gesto automático que, por um instante, transformou a selva em algum lugar da Inglaterra. A voz tornou a falar. Não consigo me mexer direito com todos esses cipós. O dono da voz apareceu saindo de costas do mato, com gravetos preso à jaqueta encebada. O reverso dos seus joelhos nus era gordo e estava arranhado pelos espinhos que o prendiam. O menino se inclinou, retirou-se com cuidado e virou-se de frente. Era mais baixo que o menino de cabelo claro e muito gordo. Avançou procurando terreno seguro onde pisar, e em seguida ficou o outro através de seus óculos de lentes grossas. Cadê o sujeito do megafone? O menino louro acudiu a cabeça. Aqui é uma ilha, pelo menos acho que é uma ilha. Ali é o mar, e depois uma barreira de coral. Talvez não tenha nenhum adulto por aqui. O menino gordo fez um ar assustado. Tinha o piloto, mas eles não estavam com a gente na área dos passageiros. Estava na cabine, lá na frente. O menino louro olhava para as barreiras de recifes, com os olhos apertados. E todos os outros garotos, continuou o menino gordo. Mas alguns podem ter saído também. Devem ter saído, não é? O menino louro começou a avançar com o ar mais despreocupado possível na direção do mar. Tentava se mostrar espontâneo, e não muito obviamente desinteressado, mas o menino gordo correu atrás dele. Será que não tem mesmo nenhum adulto? Acho que não. O menino louro deu sua resposta em tom solene, mas então foi tomado pela alegria de uma ambição realizada. No meio da ferida aberta na mata, plantou uma bananeira e sorriu para o menino gordo de cabeça para baixo. Adulto nenhum. O menino gordo pensou um pouco. O piloto. O menino louro permitiu que seus pés voltassem ao chão e sentou-se na terra quente. Ele deve ter continuado a voar depois de lançar a gente. Não tinha como pousar aqui, não no avião com rodas. Atacaram a gente, mas ele vai acabar voltando. O menino gordo abanou a cabeça. Enquanto a gente estava descendo, eu olhei por uma das janelas e vi outra parte do avião, pegando fogo. Examinou a grande ferida aberta no solo. E quem criou isso aqui foi o tubo em que a gente desceu. O menino de cabelo claro estendeu a mão, que pousou nos restos irregulares de um tronco. Por algum tempo, deu a impressão de estar interessado. O que será que aconteceu com ele? Perguntou. Aonde ele foi parar? A tempestade arrastou tudo para o mar. O perigo não era pouco, com todos aqueles troncos caindo. Ainda devia ter alguns garotos lá dentro. Hesitou por um instante e em seguida tornou a falar. Como é que você se chama? Ralph. O menino gordo ficou esperando que o outro também perguntasse seu nome, mas as apresentações acabaram ali. O menino de cabelo claro chamado Ralph deu um sorriso vago, levantou-se e recomeçou a caminhar na direção da laguna. O menino gordo continuava a seu lado. Deve ter muitos de nós espalhados por aí. Você viu mais alguém? Ralph abandonou a cabeça e abanou a velocidade. Então tropeçou num galho e caiu, fazendo muito barulho. O menino gordo já estava do lado dele, resfolegando.
Minha tia me disse para não correr, explicou ele, por causa da minha asma. Asma? É, isso mesmo. Eu não consigo respirar direito. Em toda a escola, só eu que tinha asma, disse o menino gordo com uma nota de orgulho. E uso óculos desde os 3 anos de idade. Tirou os óculos, que exibiu a Ralph, piscando muito e sorrindo. E depois começou a limpar as lentes na jaqueta encebada. Uma expressão de dor e concentração intensa afetava os contornos pálidos do seu rosto. Enxugou o suor das faces e ajustou apressado os óculos no nariz. Essas frutas? Olhou ao redor da ferida aberta no chão. Essas frutas, disse ele. Só espero que... Pôs os óculos, afastou-se de Ralph e se acocorou em meio à folhagem emaranhada. Eu volto daqui a 1 minutinho. Ralph desembaraçou-se com cuidado do mato emaranhado e continuou a caminhar em meio à ramagem. Dali a poucos segundos ouviu os grunhidos do menino gordo atrás de si e saiu correndo na direção da última cortina que ainda se erguia entre ele e as águas da laguna. Pulou por cima de um tronco caído e emergiu da mata. A praia era salpicada de coqueiros, que se erguiam na vertical ou inclinados na direção da luz, e suas frondes verdes chegavam a 30 metros do chão. O solo onde cresciam era um barranco relevado, esburacado aqui e ali por crateras que outras árvores abriam ao cair, forrado de cocos em diversos estágios de decomposição e mudas de coqueiro. Por trás dele ficava a escuridão da floresta propriamente dita, e o espaço da ferida aberta. Ralph parou, com uma das mãos apoiadas num tronco cinzento, e apertou os olhos para contemplar as águas cintilantes. A uma certa distância, mais de 1,5 km mar afora, a espuma branca das ondas se espalhavam por um recife de coral. E para além desse ponto, o mar era de um bem azul bem mais escuro. Encerrada pelo arco irregular dos corais, a laguna era lisa como um lago de montanha, com vários tons de azul, verde opaco e violeta. A praia, entre o barranco onde cresciam os coqueiros e o mar, descrevia um arco fino e aparentemente sem fim, pois para a esquerda de Ralph, o panorama de coqueiros, praia e mar se estendia até o infinito, e o tempo todo, quase invisível, havia o calor. Ele pulou do barranco. A areia que seus sapatos pretos pisavam era grossa, e ele sentiu o impacto do calor. Tomou consciência do peso de suas roupas, livrou-se dos sapatos arrancados e tirou cada uma das meias com sua respectiva liga elástica, num só movimento. Em seguida pulou de volta para cima do barranco, tirou a camisa e ficou ali de pé em meio aos cocos espalhados que pareciam caveiras. A pele salpicada pelas móveis sombras verdes projetadas pelos coqueiros e a floresta. Abriu a fivela que prendia seu cinto, tirou as calças e cuecas e ficou ali de pé, nu, olhando para a praia e a água resplandecente. Tinha idade bastante, 12 anos e alguns meses, para já ter perdido a barriga proeminente da infância, mas ainda não suficiente para a adolescência deixá-lo acanhado. Agora era possível perceber que ele daria um bom boxeador, a se julgar pela largura e o peso dos ombros. Mas sua boca e seus olhos emitiam uma gentileza que não pronunciava um demônio violento. Acariciou de leve o tronco do coqueiro e, finalmente forçado a crer na realidade da ilha, tornou a rir, encantado, antes de plantar outra bananeira. Pôs-se de pé de novo, com um salto elegante. Pulou para a praia, ajoelhou-se e puxou 2 braçadas de areia para junto do peito. Depois sentou-se e ficou contemplando a água, com olhos brilhantes e animados. Ralph, o menino gordo, abaixou-se no barranco dos coqueiros e acomodou-se com muito cuidado, usando a barreira do barranco como assento. Desculpe eu ter demorado tanto. É que as frutas... Limpou os óculos que ajustou no nariz pequeno. A armação tinha deixado um V profundo e avermelhado no alto do nariz. Olhou com ar crítico para o corpo dourado de Ralph e depois para as próprias roupas. Pôs a mão no puxador de um zíper que lhe descia pelo peito. Minha tia... Então abriu o zíper com decisão e tirou a jaqueta pela cabeça. Pronto.
Ralph olhou de esguela para ele, sem dizer nada. Acho que precisamos saber os nomes de todo mundo, disse o menino gordo, e fazer uma lista. Precisamos organizar uma reunião. Ralph não entendeu a sugestão, de modo que o menino gordo foi obrigado a continuar. E podem me chamar de qualquer coisa, revelou confidencialmente, contanto que não usem o apelido que eu tinha na escola. Ralph sentiu um leve interesse. Qual apelido? O menino gordo olhou para trás, por cima dos ombros, depois se debruçou na direção de Ralph e sussurrou. Eles me chamavam de Porquinho. Ralph caiu na risada e levantou-se de um salto. Porquinho, Porquinho. Ralph, por favor. Porquinho torceu as mãos apreensivo. Eu disse que não queria. Porquinho, Porquinho. Ralph saiu dançando em meio ao ar quente da praia. Depois voltou fazendo um avião a jato, com as asas bem para trás, e metralhou Porquinho. Mergulhou na areia aos pés de Porquinho e ficou lá deitado, às gargalhadas. Porquinho. Porquinho deu um sorriso relutante, satisfeito, a contragosto, mesmo com aquele tipo de reconhecimento. Só não vá contar aos outros. Ralph continuava a rir, com a cara enfiada na areia. A expressão de dor e concentração tomou novamente o rosto de Porquinho. Um minutinho. Voltou correndo para a floresta. Ralph se levantou e saiu trotando para a direita. Aqui a praia era abruptamente interrompida por um elemento crucial da paisagem. Uma grande plataforma de granito rosado que atravessava, indiferente a floresta e o barranco dos coqueiros, a areia e a laguna, formando um mole com 1 metro e pouco de altura. O topo da plataforma era coberto com uma fina camada de terra e um relvado ralo e grosso, sombreado por coqueiros jovens. Não havia solo que permitisse às árvores atingir grandes alturas, e quando passavam talvez de uns 6 metros, acabavam caindo e secando, num padrão de troncos cruzados na diagonal, muito convenientes para servir de assento. Os coqueiros ainda de pé formavam uma cobertura verde, em que se projetava para baixo um trêmulo emaranhado de reflexos às águas da laguna. Ralph subiu nessa plataforma, registrou o quanto era fresca e sombreada, fechou um dos olhos e concluiu que as sombras no seu corpo eram na verdade de cor verde. Avançou pela plataforma até a beira do mar e ficou olhando para a água. Era cristalina até o fundo, e enfeitada pela eflorescência de corais e algas tropicais. Um cardume de diminutos peixes reluzentes cintilava aqui e ali. Ralph comentou consigo mesmo, fazendo soar as cordas mais graves do seu encantamento. Uau! Além da plataforma, mais motivos de encanto. Alguns atos de Deus. Um tufão, talvez uma tempestade que tinha sucedido a chegada dele. Havia acumulado muita areia na parte interna da laguna, de maneira que, na praia, via-se agora uma piscina longa e profunda, tendo na ponta a plataforma alta de granito rosa. Ralph já tinha sido logrado antes pela aparência de profundidade impressionante numa outra praia com água represada, e aproximou-se daquela piscina, preparado para a decepção. Mas a ilha não o desapontou, e a incrível piscina, que o mar claramente só invadia na maré alta, era tão profunda numa das extremidades que sua cor chegava ao verde escuro. Ralph inspecionou com cuidado todos os seus 30 metros, e em seguida mergulhou. A água estava mais quente que o seu sangue, e lhe pareceu estar nadando numa banheira imensa. Porquinho reapareceu. Sentou-se na plataforma de pedra e ficou observando com inveja o corpo verde e branco de Ralph. Você nada muito mal. Porquinho. Porquinho tirou as meias e os sapatos, que arrumou com cuidado na beira da plataforma, testando a água com um dedo do pé. Está quente. E você esperava o quê? Nada. A minha tia, e eu lá quero saber da sua tia. Ralph mergulhou, nadando por baixo da água com os olhos abertos. A borda da areia da piscina parecia a encosta de um morro. Virou-se para cima, segurando o nariz, e uma luz dourada dançava e se partia em 1000 pedaços pouco acima do seu rosto. Porquinho tinha um ar decidido e estava tirando a cueca. Em seguida, reduziu-se a um estado de pálida e flácida nudez. Veio andando na ponta dos pés pela borda da areia da piscina e sentou-se com a água pelo pescoço, sorrindo orgulhoso para Ralph. Não vai mergulhar?
Porquinho abanou a cabeça. Não posso nadar. Não deixam. A minha asma. E eu quero lá saber dessa sua asa má. Porquinho suportou aquelas palavras com uma espécie de paciência humilde. Você não nada muito bem. Ralph saiu nadando de costas, afastando-se da borda de areia. Afundou a boca na água e cuspiu um esguicho para cima. Em seguida, ergueu o queixo e disse: Aprendi a nadar com 5 anos. Foi meu pai que me ensinou. Ele é comandante da marinha. Quando ele conseguir licença, vai vir aqui nos salvar. E o seu pai faz o quê? Porquinho corou na mesma hora. Meu pai morreu, disse ele depressa. E a minha mãe? Tirou os óculos e procurou em vão alguma coisa com que pudesse limpá-los. Eu morava com a minha tia. Ela tem uma loja de doces e eu ganhava muitos doces e balas, tudo que eu quisesse. Quando é que seu pai vem nos salvar? Assim que ele puder. Porquinho se levantou gotejante da água e ficou de pé nu, limpando os óculos com uma das meias. O único som que agora chegava até eles, atravessando o calor da manhã, era o ronco prolongado e triturador das ondas que se quebravam nos recifes. Como é que ele vai saber que é aqui que a gente está? Ralph se virou na água. Sentiu-se envolvido pelo sono, além das miragens que se sucediam, enganfiadas com o brilho das águas da laguna. Como é que ele vai saber que é aqui que a gente está? Vai saber, pensou Ralph. Vai saber, vai saber. O ronco das ondas ficou muito distante. Alguém vai contar para ele no aeroporto. Porquinho abanou a cabeça, ajustou os óculos luminosos e olhou para Ralph. Quem vai contar? Você não viu o que o piloto falou? Da bomba atômica? Todo mundo morreu. Ralph saiu da água, pôs-se de pé de frente para Porquinho e refletiu sobre aquele problema fora do comum. Porquinho insistiu. A gente está numa ilha, não é? E subi na pedra, respondeu Ralph lentamente. E acho que é uma ilha. Todo mundo morreu, disse Porquinho. E a gente veio parar numa ilha. Ninguém sabe que a gente está aqui. O seu pai não sabe, ninguém sabe. Seus lábios tremiam e os óculos ficaram embaçados. A gente pode ficar aqui até morrer. Com essa palavra, o calor deu a impressão de aumentar até se transformar num peso ameaçador, e a laguna os atacou com um fulgor cegante. Vou pegar as minhas roupas, murmurou Ralph. Por ali. Saiu correndo pela areia. Exposto à hostilidade do sol, atravessou a plataforma e encontrou as roupas que tinha espalhado. Achou estranhamente agradável tornar a vestir a camisa cinza. Então se aproximou da beira da plataforma e sentou-se à sombra verde, num tronco bem colocado. Porquinho também subiu para lá, carregando a maior parte de suas roupas debaixo do braço, e se sentou com todo o cuidado num tronco caído que dava para a laguna. Os reflexos emaranhados dançavam por cima dele. Em seguida falou. A gente precisa encontrar os outros. Precisa fazer alguma coisa. Ralph não disse nada. Estava numa ilha de coral, protegido do sol, ignorando as palavras azíagas de Porquinho. Ele sonhava com coisas agradáveis. Porquinho insistiu. Quantos nós somos? Ralph avançou e se postou ao lado de Porquinho. Não sei. Aqui e ali, sopros leves de brisa se deslocavam lentos pela superfície lustrosa das águas abaixo do calor ofuscante. Quando essas brisas chegavam à plataforma, as frondes dos coqueiros murmuravam, e manchas borradas de luz do sol corriam pelos seus corpos e se deslocavam em meio às sombras como criaturas luminosas e aladas. Porquinho ergueu os olhos para Ralph. Toda a sombra no rosto de Ralph pareciam invertidas. Verdes em cima, claras por baixo, por causa das águas da laguna. Um borrão de sol dançava em seus cabelos. A gente precisa fazer alguma coisa. Ralph olhou através do outro. Ali estava finalmente o lugar tão imaginado, mas nunca plenamente concebido, invadindo a vida real. Os lábios de Ralph se afastaram num sorriso de deleite, e Porquinho, julgando que o sorriso em sua direção era um sinal de reconhecimento, riu com prazer. Se é que é mesmo uma ilha. Aquilo ali é o quê? Ralph tinha parado de sorrir e apontava para a laguna. Havia alguma coisa de cor cremosa pousada no fundo, em meio a águas que lembravam samambaias. Uma pedra, não, é uma concha gigante. De repente,
Porquinho começou a borbulhar de animação contida. Isso mesmo, uma concha gigante. Já vi uma dessas na parede da casa de alguém. Ele tocava a concha e a mãe dele vinha. Vale muito dinheiro. Perto do cotovelo de Ralph, um coqueiro muito jovem crescia debruçado sobre a laguna. Na verdade, seu peso já estava arrancando um bom torrão daquele solo raso, e a árvore logo haveria de cair. Ralph arrancou o tronco ainda fino e começou a cutucar o fundo com ele, enquanto os peixinhos cintilantes fugiam para todos os lados. Porquinho se debruçou perigosamente. Cuidado, você vai quebrar. Cala a boca. Ralph falava distraído. A concha era interessante, bonita e um bom brinquedo, mas as fantasias tão nítidas do seu devaneio ainda se interpunham entre ele e Porquinho, que naquele contexto era uma irrelevância. Forçando o caule de coqueiro a se curvar, conseguiu deslocar a concha gigante em meias algas. Em seguida, usou uma das mãos com fulcro e fez força com a outra, até fazer a concha subir gotejante à superfície, para Porquinho pegá-la. Agora que aquela coisa gigante não era mais intocável, Ralph também ficou animado. Porquinho gaguejava. Ele disse que também se chama búzio. Muito dinheiro. Para comprar uma, você ia gastar muitas e muitas libras. Essa ficava no muro do jardim dele. E a minha tia, Ralph tomou a concha da mão de Porquinho e um pouco de água escorreu pelo seu braço. A concha era de uma cor creme forte, salpicada aqui e ali de uma cor de rosa mais desbotado. Entre a ponta, gasta até virar apenas um buraco, e os lábios rosados da entrada, estendiam-se mais de 2 palmos de concha, com uma leve torção em espiral, coberta por um delicado padrão em relevo. Ralph sacudiu a concha, retirando a areia do tubo. Mugia feito uma vaca, disse ele. Tinha umas pedras brancas também, e uma gaiola com um papagaio verde. Não soprava nas pedras brancas, claro, mas disse. Porquinho fez uma pausa para respirar e acariciou a coisa lustrosa que Ralph tinha nas mãos. Ralph ergueu os olhos. A gente podia usar a concha para chamar os outros, fazer uma reunião. Eles vão vir se ouvirem. Olhava radiante para Ralph. Foi essa sua ideia, não é? Foi por isso que você quis tirar a concha da água? Ralph empurrou seus cabelos claros para trás. Como é que seu amigo tocava a concha? Encostando a boca ali e soprando com força. Com a boca meio fechada, parecia que estava cuspindo, respondeu Porquinho. Minha tia não deixou eu tentar por causa da minha asma, mas ele me disse que tocava fazendo força bem aqui. Porquinho indicou sua barriga proeminente com a mão. Tenta, Ralph. Chama os outros. Com ar de dúvida, Ralph encostou a ponta menor da concha na boca e soprou. Um sul de ar escapando saiu de sua boca, mas só. Ralph enxugou a água salgada dos lábios e tentou de novo, mas a concha continuava calada. Era com a boca apertada, meio que cuspindo. Ralph franziu os lábios e soprou o ar para dentro da concha, que emitiu um som grave que lembrava um peido. Os 2 meninos acharam tanta graça que Ralph continuou a soprar por alguns minutos, entre um acesso de riso e outro. Ele soprava fazendo força daqui. Ralph entendeu a ideia e tocou a concha com o ar empurrado pelo diafragma. E na mesma hora, a concha soou. Uma nota rude e áspera espalhou-se num som muito alto por baixo dos coqueiros, invadindo a complexidade da floresta e ecoando de volta do granito rosado da montanha. Nuvens de aves levantaram vôo das copas das árvores, e alguma coisa começou a guinchar e correr em meio ao mato rasteiro. Ralph afastou a concha dos lábios. Meu Deus! Sua voz comum parecia um sussurro depois da nota altíssima da concha. Tornou a encostá-la nos lábios, respirou fundo e soprou novamente. A nota tornou a ressoar. E então, quando aumentou ainda mais a pressão, a nota, subindo uma oitava, transformou-se num chamado estridente, mais penetrante ainda do que o anterior. Porquinho gritava alguma coisa, com o rosto satisfeito e os óculos cintilando. As aves gritavam, os animais menores corriam, o fôlego de Ralph acabou. A nota caiu de volta uma oitava, transformou-se num murmúrio, depois num sopro de ar. A concha, que parecia um pouco presa de elefante, se calou. O rosto de Ralph estava arroxeado pela falta de fôlego.
e o ar que cobria a ilha ficou tomado pelo clamor das aves e os ecos da concha. Aposto que dá para ouvir esse som a quilômetros daqui. Ralph recuperou o fôlego e deu uma série de toques curtos. Porquinho exclamou: "Olhem lá!" Uma criança tinha aparecido entre os coqueiros, uns 100 metros além, na praia. Era um menino de uns 6 anos, robusto e de cabelos claros, com as roupas rasgadas e o rosto coberto de restos viscosos de fruta. Tinha arriado as calças com uma finalidade evidente e depois só tinha puxado de volta até metade do caminho. Pulou do barranco dos coqueiros para a areia e as calças despencaram até os tornozelos. O menino livrou-se delas e correu para a plataforma. Porquinho o ajudou a subir. Enquanto isso, Ralph continuava a tocar a concha, até se ouvirem vozes gritando na floresta. O menino menor se acocorou diante de Ralph, olhando verticalmente para o brilho do alto. Quando se certificou de que alguma providência estava sendo tomada no sentido certo, assumiu um ar satisfeito e seu único dedo limpo, um polegar rosado, foi parar dentro da boca. Porquinho se debruçou sobre ele. Como é seu nome? Johnny. Porquinho murmurou o nome para si mesmo e repetiu num grito para Ralph, que não se interessou, pois ainda estava tocando a concha. Seu rosto estava roxeado com o violento prazer de produzir aquele som estupendo, e seu coração agitava a camisa esticada. Os gritos na floresta se aproximavam. Sinais de vida eram visíveis agora na praia. A areia, que tremolizia por um efeito do calor, escondia muitas figuras ao longo de seus quilômetros de comprimento. Vários meninos avançavam na direção da plataforma pela areia quente e pesada. 3 meninos pequenos, nenhum deles mais velhos do que Johnny, apareceram de um ponto incrivelmente próximo onde estavam comendo frutas na floresta. Um garoto moreno e baixo, não muito mais novo que Porquinho, abriu passagem pelo mato emaranhado, caminhou até a plataforma e sorriu alegremente para todos. Mais e mais garotos iam chegando. Seguindo o exemplo do inocente Johnny, sentavam-se nos troncos caídos dos coqueiros e ficavam esperando. Ralph continuou a tirar toques curtos e penetrantes da concha. Porquinho percorria o grupo, perguntando os nomes de cada um e franzindo o rosto no esforço de lembrar todos. Os meninos lhe prestavam o mesmo tipo de obediência simples que demonstraram diante dos homens com megafones. Alguns vinham nus, carregando as roupas nas mãos, outros seminus, ou mais ou menos vestidos, com partes do uniforme escolar, cinza, azul, caque, com paletós ou casacos. Havia escudos, até mesmo ensinas, tiras de cor nas meias e nos suéteres. Suas cabeças se aglomeravam acima dos troncos na sombra da verde. Cabeças castanhas, louras, pretas, castanhos escuros, cor de areia, arruivadas, cabeças sussurrando, troncando murmúrios, cabeças cheias de olhos que observavam Ralph e especulavam. Alguma providência estava sendo tomada.